Bom dia, vamos tomar um café com Deus Pai. Deus abençoe todos e um bom dia de trabalho, um dia abençoado na presença de Deus. Uma nova estação. Sai daqui, vá para o leste e se esconda perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentar lá. 1 Reis 17, 3 e 4. Deus havia feito grandes coisas na vida do profeta Elias, o qual, após posicionar-se contra o rei Acabe, confrontando sua idolatria a Baal em obediência ao Senhor, retirou-se para a beira do rio, onde diariamente era alimentado por corvos. Com isso, nenhuma provisão lhe faltava. Entretanto, veio uma grande seca naquela região e o Senhor o conduziu para outro lugar. Aprendemos com isso que as coisas da nossa vida que Deus faz, mas que Ele mesmo muda. A mesma porta que Ele abre hoje pode fechar amanhã. Ele faz isso para nos levar para uma nova estação, a fim de fazer coisas novas em outro nível, dando-nos a oportunidade de novos sonhos, novas conquistas e novas realizações que estão à nossa espera. O grande problema é que muitas vezes queremos ficar no lugar onde nos acomodamos na nossa zona de conforto. Entenda que Deus é um Deus presente que jamais vai nos conduzir à morte, à incerteza e à escassez. Ele permite circunstâncias contrárias porque quer usá-las para o nosso crescimento e mudança. Então, não se prenda à sua condição atual, por mais confortável que ela seja, mas confie nas indicações dadas pelo Senhor. Por mais que a insegurança venha, confie. Hoje é o dia oportuno para você ouvir a voz do Mestre e continuar. Medite no que Ele está orientando você a fazer neste tempo e compreenda que as estações e as circunstâncias podem mudar, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O segredo para a sua história mudar é você confiar no que o Senhor lhe indicar, pois Ele está cuidando de tudo. É Deus quem o conduz a novas conquistas e realizações. A palavra hoje é ouvir. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo falando com você? Como que nós sonhamos com coisas diferentes, coisas melhores, sendo que a gente não tem confiado em Deus, não tem ouvido Deus para fazer essa mudança em nossa vida. Porque a partir do momento que Deus pede para a gente mudar, saia daqui e vai para lá, Ele espera que você esteja pronto a ouvir e pronto a obedecer. Muitas vezes a gente pode até pensar que está obedecendo, mas isso só engana a nós mesmos. Porque nós pedimos e quando Deus fala, não, isso não. Não, isso não, não, isso não. Como a gente tem que fazer? Como Elias. Elias se posicionou na presença de Deus e na presença do rei contra a sua idolatria a Baal.
Só que nós, hoje, estamos ouvindo a voz de Deus, mas nós não estamos deixando a nossa idolatria ao Deus do dinheiro, ao Deus do descanso, ao Deus do pecado da mentira, ao Deus da pornografia, ao Deus da insensatez, Deus de todos os ídolos que nós podemos imaginar que existe. É Deus do carro, Deus do cavalo, tem gente que aceita isso, Deus da vaca, macaco, todas as coisas. É Deus do ouro, Deus da prata, Deus de barro, Deus de madeira. Será que nós estamos ouvindo de verdade a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo? Porque quem já aceitou a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador tem o Espírito Santo vivo dentro de você. Mas a maioria das vezes a gente não quer deixar ele sentar no nosso trono, no trono da nossa vida. E quem é que está lá sentado nesse trono? É o medo. O medo. E esse medo faz a gente pecar. Esse medo faz a gente murmurar. Esse medo faz a gente se distanciar de Deus. Nós não podemos nos distanciar de Deus. Deus nos criou para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas essa vida em abundância é na presença dele. É o único lugar que podemos ter vida eterna com abundância e vida boa é na presença de Deus. Vamos fazer um parênteses aqui. Vida eterna todos vão ter, mas você precisa escolher se vai ser no inferno ou se vai ser no céu. Na presença de Deus, com as coisas boas, que é a direita, ou se vai ser no inferno, que é a esquerda, né? A gente precisa escolher. Aonde eu quero viver? Eu quero viver com Deus ou sem Deus? Então nós precisamos começar a ouvir e entender. João, muda dessa casa e vai embora. Eu preciso de você em tal lugar. Eu quero você em tal cidade. Você vai ouvir, João? Ou você vai falar assim, não, esse emprego meu aqui é tão bom. Minha casa é tão boa. Meus parentes moram tudo aqui. A gente não pode. Quando a gente casa, quando a gente muda da casa dos nossos pais, Deus fala, deixa teu pai, tua mãe e a tua parentela e vai cuidar da sua família, da sua vida. E outro versículo diz, quem não amar mais a mim do que ao seu pai, a sua mãe, aos seus filhos, a sua esposa, não me obedece, não gosta de mim, não me ama, não está na minha presença. Porque muitas vezes nós ficamos presos a uma bênção que Deus nos deu, e a gente esquece que Ele é o provedor de todas as bênçãos, de toda a provisão. Aqui Elias a gente viu, não faltou nada. Elias não precisou trabalhar ali naquele tempo, não precisou plantar, não precisou buscar nada. Deus proveu tudo através de corvos. Levava o pão e carne de manhã e de tarde. Ele comia 2 vezes naquela época. E a maioria das pessoas comiam só uma vez. Hoje nós comemos 5 vezes no dia. E você agradece a Deus pelo menos uma vez? Sobre a bênção que Deus te deu, sobre o alimento, sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Muitas vezes nós esquecemos que Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas e um Deus que não deixa faltar nada. Ele deu Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E Ele morreu na cruz para que nós possamos ter o Espírito Santo dentro de nós. Ele fez isso. Ele é um Deus de amor. E um Deus de amor. E outro versículo diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. O medo que está sentado no nosso trono. Que está sentado aqui, ó, que não deixa a gente fazer nada.
Eu passei muito tempo com esse medo. E hoje eu vivo com a voz de Deus. O que Deus me manda fazer, eu faço. O que o Espírito Santo me manda fazer, eu faço. Mas eu preciso me policiar, vigiar, de dia e de noite, para que eu não caia, para que eu não volte para o lugar que eu estava. Porque em Deus eu tenho a provisão. Em Deus eu tenho a confiança de que eu vou ter dias melhores. Eu tenho a confiança de que se Ele falar para mim, Josué, fecha essa empresa sua e vamos embora daqui. Deixa essa casa sua aí, aluga ela e vamos embora. Muda, vende tudo e muda. Se Ele falar comigo, eu vou fazer. Josué, eu preciso que você pregue em tal igreja, em tal lugar. Ótimo, vamos, Senhor. Estou indo. Josué, você precisa ajudar em tal lugar. Vou. Pode ter certeza que eu vou ajudar. A gente não pode ficar preso simplesmente a uma igreja, a uma região, a um local. A gente não pode ficar preso às coisas físicas que nós mesmos criamos. Nós somos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não é uma estátua, ele se move sobre a terra. Ele se move sobre o tempo. Ele se move e ajuda outras pessoas que estão próximas. Eu preciso amar o meu próximo. Se eu estou na minha casa, se eu estou na minha empresa, se eu estou no trânsito, se eu estou na igreja, se eu estou numa casa de recuperação para dependentes químicos, eu preciso amá-los e mostrar a eles que o Evangelho é as boas novas, boas notícias, que Jesus Cristo pode mudar a vida dele, que Jesus Cristo pode mudar a vida de quem é viciado, Jesus Cristo pode mudar a vida de quem está em pecado, que o pecado é um loop. Primeira vez ele começa grande, aí de repente ele volta, vai diminuindo, não para, vai diminuindo. Na hora que você pensa que não, só esse pecado já não dá mais, você arruma outro. Aí começa, de repente na hora que você vê, você tá dentro de uma bola, assim, ó. Milhões de pecados, não para, e cada vez é diminuindo. Aí na hora que você vê uma bolinha desse tamanhozinho, mas é trilhões de pecados, abismo sobre abismo. E vai rodando aquilo ali a sua vida, você não consegue sair daquilo sozinho mais. Sozinho a gente nunca consegue, na verdade. Pode ter grande, pequena essa bola. Nós precisamos da presença de Deus, porque Jesus Cristo e Deus, o Espírito Santo, são os únicos que podem mudar a nossa vida, a nossa história. Nós não podemos ficar parados nisso. Nós precisamos nos posicionar, assim como Elias fez, ele se posicionou. Perseguições podem vir coisas boas e perseguições também. Problemas todo dia vamos ter. Não quer dizer que eu aceitei a Cristo que acabou o problema. Mágico, nossa. Minha vida financeira ficou ótima, meu casamento resolveu, meus filhos me obedecem, só que eu aceitei a Cristo? Não. Os problemas vão continuar, mas nós precisamos perseverança na presença de Deus. Precisamos continuar a buscar, adorar a Deus todos os dias, no seu íntimo, no seu quarto. Ore no seu quarto, ore no seu íntimo. Não precisa você sair gritando na rua, estou orando, estou jejuando. Os hipócritas que fazem isso. Nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos buscar a Deus no íntimo, que Ele nos recompensará. Porque é lá no nosso íntimo que nós construímos nosso alicerce na rocha. É eu que crio, eu, com a presença de Deus, preciso me posicionar. Se posicione e ouça a voz. No ouvido a gente escuta, mas a partir do momento que ele vem do cérebro, do ouvido, para o seu coração, aí você ouviu. Aí você vai tomar sua decisão. Você vai obedecer ou não. Tome a decisão hoje. Decida ouvir e obedecer tudo que o Espírito Santo tem.
Um bom dia para você, Deus abençoe.